Eu realmente não entendo como as pessoas podem ser contra a ideia de taxar mais as grandes fortunas. Quando se fala em impostos, o primeiro pensamento que vem à mente é sempre o de beneficiar os mais pobres, melhorar a distribuição de riqueza. Olha, as grandes empresas estão acumulando lucros enquanto a maioria da população luta para pagar contas básicas. O que eu vejo é uma concentração de riqueza de forma absurda. A classe rica fica cada vez mais rica, enquanto a classe trabalhadora mal consegue pagar o aluguel. A desigualdade está saindo de controle, e uma forma de começar a corrigir isso seria taxar mais fortemente os grandes fortunados. Eles têm mais do que o suficiente para contribuir, sem que isso faça uma diferença significativa na sua qualidade de vida. Mas a sociedade, de modo geral, não pode continuar nesse ciclo. Eu entendo o que você quer dizer, mas a ideia de um imposto sobre grandes fortunas me preocupa. Eu vejo isso como uma medida que, embora pareça justa à primeira vista, pode ter muitos efeitos colaterais negativos. O grande problema é que, na prática, o imposto sobre grandes fortunas pode prejudicar mais do que ajudar. Você já pensou no impacto disso sobre os investimentos e sobre o empreendedorismo? As pessoas mais ricas não são só donas de dinheiro. Elas são responsáveis por gerar empregos e criar empresas que movimentam a economia. Se você tira a capacidade dessas pessoas de investir, quem é que vai criar as oportunidades que você tanto deseja para os mais pobres? Na teoria, pode até soar como uma boa ideia, mas na prática, pode acabar prejudicando ainda mais a economia e criando um ciclo de desinvestimento. Sim, mas a questão é que, apesar de pagarem uma parte significativa dos impostos, a disparidade é tão grande que os impostos que eles pagam não são proporcionais à sua riqueza. Estamos falando de pessoas que têm bilhões, enquanto a maioria mal consegue pagar suas contas no final do mês. O que é justo em um sistema em que você tem uma classe extremamente rica enquanto a classe média e os pobres ficam com a maior carga tributária? Esses indivíduos têm mais do que o suficiente para pagar impostos mais altos, sem que isso prejudique suas vidas ou seus investimentos. O que está acontecendo hoje é uma distorção. A classe rica não paga o suficiente em relação à sua capacidade. Eles têm lucros astronômicos e, mesmo assim, pagam uma fração do que alguém da classe média paga, proporcionalmente. Isso é uma falha no sistema fiscal. Eu entendo a sua preocupação com a desigualdade, mas você está ignorando o fato de que muitos desses grandes fortunados já pagam impostos altíssimos. Eles não pagam tão pouco quanto você imagina. Além disso, esse tipo de imposto, por ser tão específico, pode levar à fuga de capitais. Se as grandes empresas começarem a se sentir penalizadas, elas podem decidir transferir suas operações para países com menos impostos. Isso resultaria em perda de empregos, em um mercado econômico mais fraco e em menos recursos para o país. Em vez de ajudar os mais pobres, o imposto sobre grandes fortunas pode gerar um ciclo vicioso de desindustrialização e maior concentração de poder nas mãos de quem tem poder financeiro, mas de forma internacionalizada, sem impacto direto nas economias locais. Além disso, esse tipo de imposto pode desencorajar empreendedores, já que eles veem suas empresas sendo penalizadas ainda mais, mesmo que estejam gerando empregos. Mas você está considerando um cenário que já está acontecendo de forma global. As grandes corporações e fortunas estão cada vez mais se deslocando para paraísos fiscais ou escondendo seus lucros em investimentos fora do país. E no fim das contas, elas não pagam o que deveriam. Por que é que um indivíduo comum tem que pagar tanto, enquanto um bilionário consegue se esquivar de tributos? O que eu defendo é um sistema progressivo que consiga capturar justamente essas grandes fortunas de maneira eficiente. O que desestimula o crescimento da economia não é a cobrança de impostos sobre grandes fortunas, mas o fato de que os mais ricos estão se tornando ainda mais poderosos e dominam grande parte da riqueza sem contribuir o suficiente para o bem-estar geral. Precisamos que o sistema tributário seja justo e que todos paguem o que devem, sem brechas para fugas fiscais. Eu entendo sua posição, mas qual é o limite disso? Você realmente acha que aumentar os impostos para as grandes fortunas vai resolver os problemas de desigualdade que enfrentamos? Qual é o próximo passo? Afinal, se os impostos se tornam altos demais, aqueles que mais geram emprego e riqueza acabam sendo forçados a parar de investir
e a tirar o dinheiro de circulação. O governo pode acabar perdendo uma boa parte dos investimentos que hoje são feitos por essas grandes empresas. Será que vale a pena sacrificar o potencial de crescimento econômico em prol de um sistema tributário que, na prática, pode não ser tão eficiente quanto parece? Ao invés de aumentar a carga tributária, o que precisamos fazer é melhorar a forma como o governo lida com os recursos arrecadados. Eu acredito que o crescimento econômico que você fala é algo que já está acontecendo de maneira desigual. A economia está crescendo, mas em grande parte os benefícios desse crescimento estão ficando concentrados nas mãos de poucas pessoas. As pequenas e médias empresas, que poderiam ser a base para um crescimento mais equilibrado, estão sendo esmagadas pela competitividade desigual com as grandes corporações. Precisamos de uma mudança. É claro que o imposto sobre grandes fortunas não é a única solução, mas é um passo importante. Podemos usar essa arrecadação para financiar áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, que são justamente as áreas que mais beneficiariam os menos favorecidos. O governo deve fazer sua parte, não apenas arrecadando, mas investindo esses recursos para que o ciclo de desigualdade seja quebrado. Eu não estou negando que a desigualdade seja um problema, mas você não vê que o aumento de impostos pode acabar piorando as coisas? Uma taxação mais alta pode desestimular tanto o investimento local quanto o internacional. Se o governo não conseguir usar esse dinheiro de maneira eficaz e eficiente, acabamos por criar um ciclo vicioso em que os grandes investidores, que deveriam estar contribuindo, acabam deixando de investir. Em vez de resolver o problema de desigualdade, isso pode fazer com que ele se agrave. Na minha visão, precisamos de um governo que saiba administrar bem os recursos antes de impor taxas mais altas. E mais, a criação de novos impostos, ao invés de ajudar, pode ser vista como uma pressão indevida sobre um setor que já sofre com a competitividade. Eu concordo que a administração é um problema no Brasil, mas a falta de recursos é também uma razão pela qual as políticas públicas não funcionam como deveriam. Não podemos ficar estagnados, esperando que a governança melhore para tomarmos medidas necessárias. A tributação sobre grandes fortunas não precisa ser um pesadelo, desde que seja planejada de forma eficiente. Em vez de simplesmente aumentar impostos, podemos estabelecer uma tributação inteligente, que vise as grandes fortunas sem prejudicar as empresas que estão realmente criando empregos e gerando riqueza. O que eu vejo é que, se não tomarmos ações agora, a desigualdade só tende a aumentar. O sistema fiscal precisa ser reformado para combater essa concentração de riqueza. E como você propõe que isso seja feito? Como você garantiria que esses impostos seriam usados de forma eficaz? Você não acha que, antes de pensar em um imposto progressivo sobre grandes fortunas, deveríamos pensar em uma reforma do sistema tributário como um todo? Precisamos de uma estrutura que permita que a arrecadação seja utilizada de maneira transparente e eficiente. Caso contrário, os mais ricos podem continuar se beneficiando da falta de fiscalização, e o governo acaba se tornando um intermediário ineficiente, que só acumula recursos para fins pouco claros. A falta de confiança nas instituições governamentais é um dos maiores obstáculos para que uma reforma tributária seja eficaz. Você tem razão. A governança é crucial, mas podemos começar a mudar com pequenas ações, como implementar um imposto sobre grandes fortunas e usar isso para financiar reformas na educação e saúde, por exemplo. Eu não estou dizendo que a reforma do sistema tributário não seja importante, mas a urgência é enorme. Precisamos agir agora para mudar o quadro de desigualdade no país. Se esperarmos por reformas amplas que podem demorar décadas, a situação só vai se agravar. Não é só sobre aumentar impostos, é sobre redistribuir riqueza e garantir que todos tenham as mesmas oportunidades de crescimento. Talvez um dia possamos chegar a um consenso sobre isso, mas vejo que no fim, o que ambos queremos é o mesmo, um Brasil mais justo e igualitário. Pode ser que a solução não seja simplesmente aumentar os impostos, mas encontrar formas de gerar uma verdadeira redistribuição de riqueza, promovendo um crescimento econômico mais justo. Precisamos pensar no bem coletivo, mas com um modelo que funcione na prática e não apenas no papel.